Olá pessoal, estamos aqui de novo. Hoje vamos analisar a questão da Venezuela. Hoje vamos fazer um apanhado, uma análise sobre a situação que está acontecendo hoje e quais serão os próximos passos, o que é que pode vir a acontecer, né? E a gente vai também fazer uma pequena previsão, uma análise em relação ao contexto geral de tudo que está se construindo e como isso poderá acontecer aí, do que se vai se dar, né? Tendo tudo isso, né? Toda essa força empregada, toda essa mobilização americana lá na região. Primeiro, antes de tudo, né? A gente ficou sabendo aí da notícia anteontem, se não me engano, dia 25, um B-52 americano passou muito próximo de Caracas e passou muito perto mesmo. Ele fez uma curva rodeando a cidade mesmo. Teve muitas teorias sobre isso. Diziam que foi uma forma de meio que cortina de fumaça para atrair atenção enquanto um grupo americano estava se infiltrando por algum lugar. Teve no momento, um interessante que no momento o Maduro ele estava numa transmissão ao vivo na TV venezuelana e a TV, na hora que os bombardeiros o bombardeiro foi detectado, ele teve que sair e ir para o bunker, né? A TV ficou fora de ar por algum tempo. Provavelmente, né? Existe também uma teoria que diz que provavelmente esses aviões estão passando para fazer realmente reconhecimento, porque Caracas é a região mais defendida, porque é a capital, é onde tem a maior parte da concentração da força de antiaéreas, né? De antiaéreas da venezuelanas, e também provavelmente é onde fica o bunker de Maduro, né? Então é interessante que os Estados Unidos ele faça realmente, antes de fazer qualquer coisa, né? Ter esse conhecimento mais aprofundado, não só do território venezuelano como um todo, né? Claro, mas especificamente de Caracas, da capital. Então, na minha opinião, essa é a ideia mais plausível, né? Realmente é reconhecimento, testes também da capacidade venezuelana de ação e que foi lenta, né? Óbvio. É que a gente não está aqui esperando que seja um conflito impossível em enfrentamento pareado, não vai ser. É, mas eu não acredito que. Eu acredito que sim, a CIA já deve estar nesse momento dentro da Venezuela articulando alguma coisa. Tanto que teve um relatório americano que saiu recentemente e disse que um dos medos de Maduro, né, que Maduro, dada toda essa pressão que está acontecendo, existe o medo do Maduro de alguma coisa interna também acontecer. E existe um relatório do governo americano que diz que o braço cubano, que faz parte da elite ali, política e militar de Maduro, Maduro teme com uma tentativa de assassinato por parte desse braço cubano, caso Maduro tente renunciar ou demonstra alguma fraqueza, né? E possa ser que esse seja um dos medos e um dos empecilhos que leve a Maduro a não renunciar ainda, né? Que seria o ideal. Para o ideal, né? É como eu falei em alguns vídeos anteriores. O ideal é as camadas, né? Da pressão americana. O ideal seria o quê? Que com a pressão, com o acúmulo de força na região, seja suficiente para Maduro ou desistir, ou abandonar, fugir do país, ou alguma coisa interna aconteça, é, algum membro do baixo escalão lá, porque geralmente da parte do exército, né, a parte mais alto escalão é mais ligada, né, é mais difícil você convencer esses caras, mas os militares de baixo escalão ali, de patentes mais baixas, teria alguma rebelião, alguma coisa. Até agora isso não aconteceu, eu acho difícil também que isso fosse acontecer simplesmente. O próximo passo seria ataques mais pontuais no território venezuelano, mas ligados ao cartel, porque a gente sabe que o governo americano está passando por todo esse processo. Recentemente eles colocaram o Trem de Aragua não, também o Trem de Aragua, mas o Los Solis, né, o cartel Los Solis, como uma organização terrorista. E isso tudo é uma construção de casus belli que o Xande está fazendo para ter uma justificativa jurídica mais palpável, né, para realizar a ofensiva. Então, na segunda camada de operação, a pressão psicológica não funcionou. Então, a segunda camada seria ataques pontuais, não a instalação do governo das Forças Armadas venezuelanas, mas a infraestrutura do crime, do tráfico, né, da droga. Isso se pode levar, assim, no ideal americano, né? Isso poderia levar também uma pressão maior no governo, porque a gente sabe que o cartel de Los Solis, ele está envolvido com a produção e o tráfico de drogas. Então, quando você começa a cortar
as veias lá de financiamento. Isso pode pesar no bolso dos membros do exército ali do escalão e pode forçar eles, né, também por medo, forçar eles a fazerem alguma coisa internamente, né? Se isso não acontecer, se isso não for o suficiente, então provavelmente você vai passar para um ataque direto realmente. Também por uma questão é, da resposta internacional, né? Eu acho que também não pegaria muito bem. Do nada, a chance de chegar a atacar, e haveria sim uma resposta internacional de repúdio de alguma, sabe, os Estados Unidos entrando assim num país e atacando do nada. Então, uma coisa um pouco mais gradual, sabe? Ataca primeiro instalações do crime, depois, quando provavelmente que haveriam algumas respostas da Venezuela, os Estados Unidos passaria não só a atacar instalações da estrutura do crime, mas também o próprio arsenal venezuelano, base venezuelana, assim. Mas agora, num caso, pronto, tudo isso aconteceu, tudo bem, o plano deu certo, a CIA se infiltrou na Venezuela. Como seria o que acontece depois, né? A gente sabe, os Estados Unidos, esse plano de chegar até a Venezuela, toda essa retirada de Maduro do poder, faz parte de uma coisa muito maior. Os Estados Unidos, ele quer ganhar presença maior na América Latina. Em breve eu vou fazer mais um vídeo mais detalhando, esse vídeo não ficar muito longo, sobre a questão do novo a nova doutrina Monroe, né, que seria a doutrina do Trump, né, mas em vez de, na época, a doutrina Monroe, para afastar as potências europeias, hoje para afastar a Rússia e a China, né. Em breve eu vou gravar um vídeo melhor especificando essa questão desse novo, dessa nova atenção que os Estados Unidos vai dar para a América Latina, para a América por inteiro, né. Então, os Estados Unidos ele não vai vir, não vai chegar simplesmente, ele não pode simplesmente chegar na Venezuela, tirar o Maduro e ficar por isso só, sabe? Se fosse simplesmente por isso, ele não estaria reativando as bases deles no Porto Rico. Então, o plano é realmente você chegar na Venezuela, estruturar, colocar um governo que seja mais alinhado, né? Algumas fontes dizem, algumas pessoas perguntam, né? Tudo bem, pronto. Para onde numa situação, né? Que o Maduro ele se rende ou acaba chegando a vias de um ataque de fato, para onde ele iria, para onde ele fugiria? Porque tudo bem, ele se rendeu, né? Os Estados Unidos não vai simplesmente matar ele na situação que ele se rendesse. Eu acho muito difícil que ele fosse não acho difícil que ele fosse para a China, né, nem na Rússia. Talvez a Rússia pudesse receber ele. Eu não acho que ele iria. Ou até a Nicarágua, né? Que é o triângulo lá realmente que existe realmente. Eu vou gravar um vídeo mais interessante falando sobre isso, porque se vocês observarem, no Caribe existe como se fosse um triângulo ali entre Cuba, Nicarágua e a Venezuela, entendeu? Existe toda uma área ali de influência, por isso que os Estados Unidos está lá, entendeu? É, eu não sei se um adulto seria suficiente para ele fugir para Cuba ou para Nicarágua, eu acho que não. Acho que mais provável seria ele ir para a Rússia, como aconteceu com o ditador da Síria. Eu não acho que ele viria para o Brasil, apesar de que o partido do governo atual do Brasil tem essa ligação muito forte com a Venezuela. Eu acho que o Brasil não queria comprar essa briga. O Brasil deveria estar, né, como por ser a maior potência da América do Sul, ele deveria ter se posicionar de alguma forma, né, nessa crise, mas a opinião e a posição do Brasil na situação atual é praticamente pequena, não vai fazer diferença. Então, eu acho assim que provavelmente esse vai ser o caminho que vai acontecer, porque dada a força que foi empregada pelos Estados Unidos na região, alguma coisa vai acontecer. E como eu falei, né, esse passo que o Estados Unidos está dando na Venezuela não foi o primeiro. O Estados Unidos já fez algumas ameaças, já fez pressão com o Panamá logo no início do ano. É parte, né, de um plano americano, como eu disse, de uma nova doutrina Monroe do Trump, para realmente trazer mais a América do Sul para um alinhamento mais pró-Estados Unidos. Em breve eu vou gravar um vídeo melhor explicando melhor sobre isso. Então, esse pessoal, se quiserem sempre se manter informados, sempre mantenham um olhar no horizonte diplomático. Até a próxima.